meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Carla, gratidão pela sua companhia aqui comigo hoje. O que você pensa de estar sempre perfeito na sua vida, nas suas situações da sua vida? Você se acha uma pessoa sempre perfeita? Você acha que você sempre tem razão absoluta de tudo? Então eu convido hoje você a pensar um pouquinho sobre esse assunto, porque não temos sempre razão. Mesmo que a gente pense que a gente está sempre certo, a gente não está. Então hoje vamos estudar um pouquinho esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou ler um pouquinho para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria uma garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado apenas um homem, nada lhe garantia a origem, pois seja necessário crer sobre a palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se absoluta necessidade da sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio, e poderia fazer alguns, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus quer nos dizer que a verdade absoluta ela não existe, que isso é uma coisa que fica na nossa mente, nosso subconsciente, a gente achando que a gente é certo de tudo, que a gente sabe tudo, quando na verdade não temos toda essa certeza, né, meus amigos? A gente não pode estar sempre certo, a gente não pode ter sempre razão das coisas, porque quando a gente vai pensar um pouquinho na nossa vida, a gente vai refletir um pouquinho sobre as situações da nossa vida, a gente vai entender que também erramos, que não temos essa verdade absoluta que muitas pessoas pensam que tem, que elas são donas da razão. Tem pessoas tão prepotentes que elas conversam e quando você quer falar, fala assim, não, deixa que eu falo melhor, deixa que eu sei o que eu tô falando, você não entende, você não sabe. A gente tem que começar a entender que às vezes lidar com a prepotência de algumas pessoas é muito difícil. Porque as pessoas elas são muito prepotentes e elas acham que elas sabem tudo, elas acham que elas são donas da razão, que elas estão sempre com aquela razão absoluta, que elas estão certas. Então quando a gente tem essa verdade absoluta, quando a gente pensa que a gente está sempre certo, a gente não evolui, a gente não melhora como pessoa, a gente não melhora como ser humano, porque nós sabemos que não somos pessoas perfeitas, porque se fôssemos pessoas perfeitas não precisaríamos aprender, não precisaríamos evoluir, então a gente nunca vai saber tudo. Se a gente fosse embora hoje, a gente não ia saber tudo, a gente sempre tem algo a aprender e sempre tem pessoas que sabem mais que a gente. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades de pessoas que sabem mais que a gente para a gente aprender. E a gente tem que aproveitar para que a gente consiga ser pessoa humilde, uma pessoa que a gente entenda que não somos os donos da verdade. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus já vem nos alertar que não somos os donos da razão, que não sabemos tudo. E aqui nesse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus fala também, e poderia fazer algumas pessoas acreditar que todas as pessoas acreditariam no Evangelho segundo o Espiritismo. Não conseguiríamos fazer todas as pessoas acreditar no Evangelho segundo o Espiritismo, porque cada pessoa está num grau de evolução, cada pessoa está aqui na Terra para aprender alguma coisa, mas a gente não pode forçar uma pessoa a acreditar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus já vem dizendo aqui que não temos a verdade absoluta de tentar fazer aquela pessoa acreditar, que a gente tem que entender que cada pessoa ela tem o seu tempo para ela entender as coisas da vida, ela tem o seu tempo. Então tem pessoas aqui que elas acham que elas estão sempre certas em tudo e elas deixam de evoluir. Jesus também fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que o revelaram se houvesse manifestando apenas a um homem, nada lhe garantia a origem, pois seria necessário crer sobre a palavra, não o que dissesse haver recebido os seus ensinos. Então Jesus está querendo dizer que não adianta eu forçar uma pessoa a pensar como eu quero que ela pense,
Não adianta eu forçar uma pessoa a ser como eu quero que ela seja, porque cada pessoa está aqui na Terra num grau de evolução, cada pessoa vai aprender no seu tempo. Mas eu começo a perceber que eu não posso impor às pessoas. Então a gente tem que começar a entender que quando a gente impõe muito às pessoas, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, a gente acha que a gente está sempre certo, a gente vai afastando as pessoas da nossa vida. A gente vai afastando e quando a gente vai perceber não tem quase ninguém perto da gente, mas a gente acha que o problema é o outro. A gente nunca consegue entender que talvez o problema seja a gente. Então, meus amigos, está na hora da gente refletir um pouquinho sobre esse Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus vem nos passar bem clara essa palavra. Se eu penso que eu estou sempre com a verdade absoluta, que eu estou sempre certa em tudo, eu vou ser uma pessoa pretensiosa. Porque apesar de eu estar certa em algum ponto, eu posso escutar aquela pessoa falar para mim o que ela pensa daquele assunto. E eu respeitar o jeito daquela pessoa pensar. Porque hoje, se a gente pensar, a gente está vendo o mundo tá de cabeça para baixo, a gente está vendo tipo uma guerra espiritual, não só espiritual, mas entre as pessoas que não respeitam o jeito do outro pensar, não respeita o jeito do outro ser, não respeita a religião daquela pessoa, não respeito aquela pessoa do jeito que ela é. Isso aí é ser uma pessoa prepotente, é quando eu penso que o que eu sou é melhor que o outro, que a minha religião é melhor que a do outro, que o jeito de eu falar é melhor que o do outro, que o jeito de eu ser é melhor que o do outro. Estou sendo uma pessoa prepotente, estou sendo uma pessoa que acha que tem a verdade absoluta. Então Jesus vem nos alertar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que temos que pensar que não somos pessoas perfeitas, que não somos pessoas que têm a verdade absoluta. Quem tinha a verdade absoluta e quem tem a verdade absoluta é só Jesus. O nosso mestre Jesus tem a verdade absoluta, porque quando ele passava nos montes, quando ele dava a palavra dele, ele falava com amor. Ele nunca queria dizer que ele tinha a verdade absoluta, ele simplesmente falava com amor. Mas a gente sabe que Jesus tinha essa verdade absoluta, que Jesus era perfeito naquela pessoa que ele era. Mas nós não podemos nos comparar com Jesus. Nós não podemos ser pessoas tão prepotentes de achar que a gente pode criticar o outro, que a gente pode falar mal da vida do outro, que a gente pode falar mal da religião do outro, que a gente pode falar mal daquela pessoa se a gente está se achando uma pessoa tão perfeita ao ponto de criticar aquela pessoa, ao ponto de criticar a religião daquela pessoa, ao ponto de criticar aquilo que aquela pessoa está falando. Estamos nos tornando cada vez mais pessoas prepotentes e pessoas que acham que estamos sempre na perfeição. E quando a gente vai olhar para a nossa vida, a gente vai percebendo que a gente também precisa evoluir, que a gente também precisa melhorar. Quando eu critico o meu irmão, meu próximo, porque todos somos irmãos. Jesus já falava que laço sanguíneo é só um detalhe, todos somos irmãos. Até que tem uma parte do Evangelho que fala assim: Jesus, seu pai e sua mãe chegou, e ele falou: todos são meu pai e todos são meus irmãos, porque devemos amar uns aos outros como se fosse nossa família. Devemos tratar todo mundo bem, não só as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente gosta, mas devemos ser pessoas humildes e tratar todo mundo bem, ser pessoa educada, tratar todo mundo bem. Porque quando a gente se torna uma pessoa muito prepotente, achando que a gente sabe tudo e achando que a gente pode criticar o outro, o jeito do outro pensar, o jeito do outro ser, vamos abrir um buraco para a nossa vida. Vamos abrir um buraco e nos colocando lá dentro, porque quando a gente perceber não vai sobrar ninguém, vai estar só nós sozinhos com a nossa prepotência, com a nossa arrogância e achar que a gente é perfeito. Não podemos achar que sempre sabemos tudo, porque não temos a verdade absoluta. Quem de nós tem a verdade absoluta? Ninguém. Só quem tinha essa verdade absoluta era o Mestre Jesus. Quando ele falava nos montes, quando ele dava a palestra dele, só ele tinha essa verdade absoluta. Então não podemos achar que temos a verdade absoluta quando a gente critica o outro, quando a gente aponta o dedo para o outro, falando que aquela pessoa está errada. Mas quem somos nós para falar que aquela pessoa está errada? Quem somos nós? Se Jesus, que é o nosso mestre, que dava a palavra dele nos montes, ele nunca apontava o dedo. Então a gente tem que pensar naquela partezinha lá da Bíblia, que quando eu jogar pedra na Madalena, Jesus falou:
Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Se hoje isso fosse acontecer, poderíamos pegar a pedra e jogar? Que fique nossa reflexão no nosso pensamento. Não poderíamos, porque todos nós não temos essa verdade absoluta, porque não somos pessoas perfeitas. Quando a gente entender isso, que não somos pessoas perfeitas e que não temos a verdade absoluta, a gente vai começar a ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, a nossa vida vai melhorando, porque muitas pessoas estão com a sua vida toda errada, está um caos na sua vida, tudo errado dá certo para essa pessoa, ela tem problema de saúde, falta dinheiro, não consegue ter um relacionamento satisfatório. Por quê? Porque é uma pessoa de mal com a vida, é uma pessoa que critica o tempo todo, é uma pessoa que fala mal dos outros o tempo todo, é uma pessoa que tem uma energia pesada, uma energia negativa, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não desculpa, uma pessoa totalmente que não segue os mandamentos de Jesus. Porque quais são os mandamentos de Jesus? Não adianta nada eu ficar dentro de um templo sagrado, rezando, lendo Bíblia ou indo em qualquer casa de religião se eu não pratico na minha vida. A minha vida ela tem que ser praticada no meu dia a dia através da minha reforma íntima. Porque se eu consigo entender que eu tenho a minha verdade absoluta, que eu sou perfeito, que eu sou perfeita, que eu posso ali criticar o outro, que eu posso ali falar mal do outro, como eu me torno como ser humano? Como eu melhoro como ser humano? Então Jesus vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos alertar que não temos a verdade absoluta, não vamos conseguir ter essa verdade absoluta e não vamos conseguir fazer com as pessoas que tenham essa verdade absoluta. Então a gente começa a pensar qual é a nossa verdade absoluta, é fazer o bem, é fazer a caridade. Porque quando a gente começa a fazer o bem, fazer a caridade, parar de falar mal da outra pessoa, parar de criticar a religião da outra pessoa, parar de criticar o jeito do outro ser, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Pessoas que querem evoluir, pessoas que querem melhorar. Para que a gente não passe por aqui só para fazer a maldade, falar mal dos outros, criticar os outros, criticar a religião dos outros. Então a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina hoje aqui para todos nós. Todos nós, porque é para todos nós aprender juntos essa palavra de não ter essa verdade absoluta. Porque quando temos essa verdade absoluta, achamos que temos, porque ninguém tem, só o mestre tem, a gente vai se dar mal, a gente vai quebrar a cara lá na frente. Porque a gente vai percebendo que essa verdade absoluta a gente não possui. Porque a gente tem que melhorar como ser humano. Então, a gente fica para todos nós essa reflexão hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, meus amigos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.